Bolsonaristas estão mesmo empenhados a protagonizarem mais um fiasco público, dando mais uma demonstração de fraqueza política do Bolsonaro. Porque eles vão mesmo fazer manifestações contra o Flávio Dino. E esses eventos têm tudo para serem novos fiascos. Nem mesmo os senadores bolsonaristas vão participar disso. E nem a família Bolsonaro está endossando essas manifestações. Eles acham que basta do dia para a noite chamar uma manifestação contra o STF que as pessoas vão à rua. Não é assim. É necessário que haja um incentivo contínuo, mas isso não ocorre mais. Os bolsonaristas políticos temem novos atos iguais ao 8 de janeiro. E a pauta de Bolsonaro, por conta do Eduardo, mudou completamente. Para Bolsonaro voltar a ser o que ele era, com engajamento, é necessário trazer o Carlos de novo, mas isso não vai acontecer. Na sua opinião, os eventos serão novos fiascos? Por que Bolsonaro perdeu o engajamento? A sua participação no comentário é importante. Também deixa o like e se inscreva no canal. Esse novo fiasco está promovido ou está programado para acontecer no dia 10 de dezembro. Você que veio do futuro pode colocar aqui se os eventos foram grandiosos ou não. Eu acredito que tem tudo para ser novo fiasco. Por quê, pessoal? Todos os outros eventos bolsonaristas, dessas tentativas de demonstrar força, não engajaram, não tiveram tração suficiente. Bolsonaro até participou recentemente do evento em São Paulo, ele chamou as pessoas para irem, ele até estava cogitando a ir, mas na última hora ele estava no lado, estava no Rio de Janeiro, voltou para Brasília, porque ele não queria ser visto com um espetáculo miado, com um espetáculo broxado. Todos esses eventos, nós estamos vendo uma falta de capacidade de mobilização de Bolsonaro. É uma grande exposição da fraqueza e da incapacidade de Bolsonaro de trazer pessoas para ir à rua, para controlar o gado. Muitas hipóteses justificativas são apresentadas. As pautas, a falta do cartão corporativo como ele tinha lá atrás em 2022. Mas, independentemente disso, os bolsonaristas expõem essa demonstração de fraqueza do Bolsonaro. Eles não estão preocupados com o ex-presidente, essa é a verdade. Porque se eles estivessem, eles estariam pensando em resguardar Bolsonaro. Mas não é isso que acontece. Já falamos para vocês. Bolsonaro, para ter algum tipo de aparição pública, tem que ser em local fechado. Um restaurante, uma padaria, ou um local onde já tem pessoas que não estão ali por ele, como feiras hips, como ele já fez há alguns meses. É assim. Senão, o próprio Bolsonaro reclama. Ele reclamou no evento lá em Belo Horizonte. Pô, mas não tem ninguém aqui. Ele fala, eu sou um mané, eu não tenho mais força. E essa melancolia do Bolsonaro é transmitida visualmente para os seus apoiadores, que querem o mito, o vingador moral, o vingador social, o defensor dos fracassados. Mas Bolsonaro melancólico não agrada a ninguém e isso faz com que ele perca ainda mais capital político. Esses eventos do próximo dia 10, ou seja, de amanhã, ou do passado, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, não terá nenhum endosso de senadores bolsonaristas importantes, como Damares Alves, Hamilton Mourão e o Sérgio Moro. Damares Alves está internada tratando um problema de saúde, mas Mourão e Moro poderiam ter participado. Até mesmo Damares no hospital, por que ela não gravou um vídeo? No vídeo de mobilização, eles não apareceram e dificilmente vão comparecer no próximo domingo ou amanhã. Somente Magno Malta vai comparecer. Por quê? Primeiro porque eles não querem se indispor contra ministros do STF, eles não são bobos. E depois porque eles querem se distanciar de deputados considerados extremistas, como Carla Zambelli. Bolsonaro tenta forçar ali que os senadores barrem Flávio Dino. Ele está até falando que mesmo o voto sendo secreto, é importante que os senadores, na hora de votarem contra o Dino, acabem indo em plenário falando eu votei contra, para expor aqueles potenciais traidores. Mas isso não vai adiantar. Dino vai ser vitorioso, vai ser indicado ao STF oficializado e os eventos serão um fracasso. A grande pergunta que fica, pessoal, é o seguinte: por que não mobiliza? E aí nós temos vários fatores. Primeiro, há o medo que os eventos possam provocar a mesma coisa que aconteceu em 8 de janeiro. Nós tivemos 2 meses praticamente de um sentimento bolsonarista sendo nutrido, sendo cultivado,
Os bolsonaristas não foram dissipados ali dos quartéis em Brasília. E depois eles, num ato de catarse, eles liberaram tudo, destruíram a Praça dos Três Poderes e foram presos. Vários bolsonaristas políticos estão sendo investigados, então eles temem ser associados a atos de vandalismo. Mas também, pessoal, porque não basta você simplesmente convocar para um ato contra o STF, que é um ato que é um inimigo ou um alvo prioritário ou favorito dos bolsonaristas, como é Flávio Dino. É necessário que você cultive isso, que você fique semanas, meses falando e atacando, despertando um sentimento de cólera nas pessoas que precisa ser extravasado. Extravasado onde? Nas manifestações. É assim que precisa ser feito. Como que o 8 de janeiro resultou? Vários meses, bolsonaristas falando de roubo, falando de injustiças, e eles se sentiam injustiçados também. Tudo isso foi acumulando, e nós tivemos o 8 de janeiro. Só que a pauta hoje de Bolsonaro não é mais a pauta do ataque institucional. A pauta de Bolsonaro é a pauta internacional, que é a pauta do Eduardo. Uma pauta que não interessa ninguém. E como vocês ficam sabendo, ou como a gente comprova que essa pauta não interessa a ninguém? Com as publicações de Carlos Bolsonaro. De todos os entendedores do bolsonarismo, depois de mim é Carlos Bolsonaro. Carluxo entende o bolsonarismo como ninguém. Nós até escrevemos um livro, né, sobre o bolsonarismo, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro, que você, quem comprou, quem leu, entende perfeitamente o bolsonarismo. Mas Carlos entende como que ele engaja os bolsonaristas, como ele mobiliza, porque ele tem todos os apoiadores de Bolsonaro na palma da mão. Porque foi Carlos que criou esse personagem Bolsonaro de 2017 e 2018 para cá. Tanto que essa viagem do Bolsonaro para esse encontro com Javier Milei, que eu já comentei que foi um fiasco, um encontro completamente constrangedor, foi muito celebrado por Eduardo nas redes sociais. Eduardo postou foto, Eduardo postou vídeo, Eduardo postou entrevista. Carlos não postou nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque ele sabe que Milei, Orbán, viagem à Argentina não engaja. Os bolsonaristas até podem gostar. Ah, não, tá rolando ali, o Bolsonaro tava... Mas não engaja a militância bolsonarista. Depois de semanas, o UOL fez uma reportagem falando aquilo que nós já estamos falando. Essa viagem de Bolsonaro para ver Milei foi uma viagem do Eduardo Bolsonaro. É ele que tem problemas com o tamanho do piu-piu. A gente sabe, porque falaram, olha, o Eduardo Bolsonaro, a ex-namorada falou, o Eduardo Bolsonaro, ele tem um negocinho pequeno. Essa frustração do Eduardo faz com que ele tenha delírios de grandeza. Então ele quer parecer alguém importante. Então ele projeta esse delírio de grandeza no Bolsonaro. Ele quer usar o pai para conseguir resolver a sua própria frustração com o seu tamanho. Então o que acontece? Ele quer colocar o Bolsonaro e ele próprio como sendo um grande articulador. Ele que articulou o encontro do Bolsonaro com o Milei. E nessa reportagem do UOL, várias lideranças bolsonaristas, até mesmo do PL, falam que o Eduardo Bolsonaro ele quer se posicionar como uma liderança global da extrema-direita, como aquele que unifica todo mundo. E pautaram lá, não, porque essa viagem é importante, porque mostra que o Bolsonaro não está abandonado, porque mostra, dá uma esperança da direita para 2026, um monte de justificativa inútil. Porque essa viagem não interessa bolsonarista, não interessa ao militante bolsonarista, ele não liga pra isso, ele quer Bolsonaro atacando a instituição. Mas não pode, por conta de tudo aquilo que eu falei do medo e que há uma mudança na postura do Bolsonaro. Bolsonaro não pode ser mais aquele líder de extrema direita que era antes dele entrar no PL. Tanto que a família não endossou os ataques ou os atos do dia 10 de dezembro. Nem Bolsonaro, nem Flávio, nem Carlos e nem o Eduardo fizeram postagem alguma, porque eles temem que esses eventos sejam novos fiascos que poderão atrelar a imagem de Bolsonaro como mais uma derrota pública. Se Bolsonaro não engajou, se Bolsonaro não participou da organização, ele não pode ser considerado como derrotado, porque não foi um evento dele, foi um evento de deputados como Nicolas Ferreira e afins. É uma tentativa de blindar o ex-presidente, que não vai dar certo. Bolsonaro ele está destruído, e isso está muito claro para nós. A única chance de Bolsonaro ressurgir
é com algo que nesse momento é impossível de acontecer, que é a volta de Carluxo. Para Bolsonaro voltar a ser o que era, ser alguém politicamente forte, com voto suficiente, é necessário ter o Carlos. Só que Bolsonaro não traz Carlos de volta porque Carlos e Michele não se gostam. E Bolsonaro precisa hoje mais de Michele para sobreviver pessoalmente do que Carlos para sobreviver politicamente. Foi Michele, foi o PL interferirem na política e na estratégia de Carlos que fizeram que o Bolsonaro afundasse. Toda vez que Carlos se distanciou de Bolsonaro, ele perdeu força. E agora é a mesma coisa. Só Carlos salva Bolsonaro, mas isso não irá acontecer.